Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida amiga Cora Ronay. E aí, Corinha, como foi a semana? Tudo bem? A semana tá bem, mas eu acabo de tomar um choque, porque a gente viu que dia que é. E nós estamos em outubro já, então eu tô abalada como esse ano voou, bicho, porque já é ano outubro. Desses, bicho. Vai muito rápido. Vai muito rápido. Olha, pergunta importantíssima para começo de programa. Eu não tinha colocado o meu celular em modo avião. Você botou? Avião. Nossa, Corinha, você tá demais, hein? Eu vou aprender isso. Olha só que maravilha! Gente, nós chegamos a uma conclusão aqui pouco antes de começar o podcast, que eu chego aqui na casa da Cora por volta de umas 4 horas da tarde. A gente começa a gravar o podcast por volta de umas 5 e pouco. A gente fica 1 hora e pouco num tricô danado. Eu falei, Cora, pra que a gente faz reunião de pauta? Pra que a gente fica organizando o programa se a gente chega aqui, pode ligar o gravador e começar a falar qualquer coisa que já sai em podcast? É verdade. A gente já tinha gravado um podcast aqui. Conversa não falta aqui. Conversa não falta, é uma delícia. E aí, tá preparada para começar? Vamos começar? Senhora, claro. Muitos assuntos pela frente. A gente começa o programa de hoje com uma revelação feita nos últimos dias que chamou a atenção de todo o Brasil. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contou que foi armado ao Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes. A revelação foi feita durante entrevista na qual Janot falava sobre o lançamento de seu livro de memórias. No livro, porém, a história seria narrada sem o nome do ministro. Segundo Janot, o episódio aconteceu em 2017, depois que ele apresentou um pedido de suspeição de Gilmar Mendes em casos relacionados ao empresário Eike Batista. Isso porque, segundo o ex-procurador, a esposa de Gilmar seria sócia do escritório que defendia o empresário. Janot diz que o ministro reagiu ao pedido de suspeição com um ofício enviado à presidência do STF, no qual afirmava que a filha de Janot advogara na parte penal para a empresa OAS ligada à Lava Jato. E essa afirmação teria feito com que o ex-procurador-geral da República fosse tomado por uma, segundo ele, ira cega. Então, ele decidiu matar o ministro. Eu preciso fazer uma pausa agora. Realizando os sonhos do Brasil inteiro. É demais pra mim. Peraí, vamos lá. De acordo com o que contou na entrevista, sua ideia era atirar em Gilmar Mendes antes de uma sessão do Supremo e depois se matar. Janot contou também que chegou a levar a pistola carregada ao tribunal, mas não concretizou o plano porque, no momento, a mão invisível do bom senso, isso entre aspas, não permitiu. 4 meses depois, Janot deixou o comando da PGR após 4 anos de mandato. No dia seguinte à declaração do ex-procurador-geral da República, o ministro Gilmar Mendes se pronunciou e se disse surpreso com a declaração. Ele recomendou ajuda psiquiátrica a Janot e lamentou também o fato de que, abre aspas, por um bom tempo, uma parte do devido processo legal no país ficou refém de quem confessa ter impulsos homicidas. Eu preciso de outra pausa. Tá difícil pra mim. Parece uma história surreal. É uma história surreal, mas o nosso Brasil é assim, minha gente. Um país onde autoridades pensam em resolver as questões assim, na bala. E depois ainda revelam esses pensamentos como se fossem justificáveis. E aí, Corinha, eu li, só pra gente fechar aqui essa introdução cinematográfica, eu li um depoimento do Rodrigo Maia, que usou de sua ironia para dizer o seguinte: hoje descobrimos que o procurador-geral queria matar o ministro do Supremo. Quem vai querer investir num país como esse? Diz o Rodrigo Maia. Olha, vou falar pra você. Tem vários outros motivos para não investir no Brasil, mas... Não, mas só fazendo comentários muito loucos, porque essa história é muito louca. Então, uma história muito louca merece comentários muito loucos. Porque, olha, gente, onde é que a gente vai parar? Essa é uma das coisas mais surreais que eu vi nos últimos tempos. E olha que nós não andamos carentes de coisas surreais. Não, por favor, é por isso que eu fiz várias pausas. Aí tem várias coisas que aconteceram na sequência que foram inteiramente legais, como a busca e apreensão no apartamento do Janot, porque, afinal de contas, veja bem, você dizer que teve vontade de matar alguém não configura crime. Pode até ser mentira. Quer dizer, muita gente levantou a hipótese de que isso seja marketing para o lançamento. Eu nunca vi um marketing para lançamento de livro tão
suicida, mas sei lá, o marketing muda, as novas tecnologias do marketing evoluem. São novos tempos. São novos tempos, né? A gente nunca sabe, mas enfim. Mas o fato da pessoa dizer que eu fui lá, tentei matar, isso não é um crime. Lamento muito, pensamento ainda não é punível. Mas imagina a hora que, se puder punir as pessoas pelo que elas pensam, a gente vai estar muito mais frito do que já está. Tem gente que duvida, inclusive, que isso tenha acontecido, pessoas que convivem com o Janot, que conhecem o Janot, que estavam lá naquela época e não se lembram de nada sequer remotamente parecido, nem de ida dele ao tribunal, nem nada. E olha, é uma coisa esquisita, porque o Janot, até Segunda Ordem, ele tinha uma boa biografia. Tinha aquele episódio da delação do Joesley e do Wesley, que ele deu uma carta branca para aqueles safados, completa, que não dá para entender, aquilo ali realmente foi uma coisa muito esquisita, muita vontade de derrubar o Temer, não sei, foi uma coisa muito esquisita ali. Mas não era uma biografia ruim. E aí o cara, de livre e espontânea vontade, vai e acaba com a sua biografia. Eu acho que a gente está num momento que... Mas isso não é uma coisa de maluco? É uma coisa de maluco, é por isso que eu tô falando. Só tem maluco, fiz várias pausas aqui, precisei respirar para poder falar sobre isso. Mas assim, eu acho que a gente tá num momento também, Cora, que independente se isso aconteceu ou não aconteceu, se isso é marketing, se isso não é aquela velha história, né? São homens públicos e são homens que têm aqui um certo dever com a sociedade. Né? E aí é uma perda total de compostura, porque eu acho que, sendo verdade ou não, você, como homem público, você não pode dar uma declaração dessa, porque essa declaração é uma declaração que incita ódio, que incita... Olha... Sabe? Eu fui com uma arma, eu ia dar mesmo um tiro nele. Não. Essa declaração incita esperança. Já há campanhas no Brasil. Já não sei mais se é ódio ou esperança. Não abra mão dos seus sonhos, Janot. Vai em frente, Janot. Diz que o país está... aos montes, enviando para ele cartas de apoio, munições, armas, fazendo grandes campanhas para o Janot. Mas assim, piadas à parte, eu acho que não é o tipo de declaração que você dá. Evidente entendeu? Ainda mais num momento que você fala, que você discute posse, porte de arma, enfim, a gente está num momento, e é isso que eu tô falando, é um momento tão louco, que as pessoas estão tão birutas das ideias, que elas saem falando e fazendo qualquer coisa. E não é. Essa pessoa tem uma responsabilidade ali. Agora, falando sério, ela tem uma responsabilidade ali, como ele tem uma responsabilidade ali como homem público. Então, cara, mesmo que tenha passado na sua cabeça, fica quieto, entendeu? Não bota essa lenha na fogueira. A não ser que você queira. Então, provavelmente, ele tá querendo botar, entendeu? Quer dizer, a única, exclusiva responsabilidade nesse caso todo é dele. Quer dizer, quem se pôs na fogueira foi ele. É um sincericídio, sei lá o que foi isso. Pois é, mas com que objetivo? Um surto? O que é isso? Um surto? Um marketing radical? Não sei. Que ele vai vender muito livro, ele vai. Ainda agora, eu vi aqui na internet que o subprocurador-geral da República mandou apreender o livro dele. O que é censura? Também não pode. Lá vamos ao Fahrenheit 451 de novo. Impressionante, porque agora cada livro que contrariar a mais mínima nulidade federal, estadual, municipal, vai atrás de censura. Isso é impressionante. E o livro tá aí, compra quem quer, né? Lê quem quer. Não, e não há motivo, não há realmente nenhuma razão, zero razão para se pedir a apreensão do livro. Eu não sei exatamente sobre apreensão, enfim, achou alguma coisa assim para impedir o livro de circular. Pois é. Eu acabei de ler, isso foi assim, realmente assim. Agora, acabou de ler. E a gente faz o que, Corinha, com essas pessoas? O que a gente faz com essas figuras? A gente senta no meio-fio, chora bastante. Né? Senta e chora. Depois a gente olha para ver se está dando praia. Aí a gente pega uma cesta bacana, uma bolsa de palha, a gente pega uma toalha, pega um protetor solar. Quando eu li essa notícia... E vai pra praia, porque não tem outra coisa para fazer. Quando eu li essa notícia, eu falei, não é possível, eu não tô lendo, não é verdade, eu não tô lendo isso. A gente não chegou a esse ponto, porque nem o cineasta mais criativo consegue criar uma história à la Brasil. Não consegue. Não, olha, daqui uns 100 anos... O roteirista mais criativo não consegue escrever um roteiro tão daqui enlouquecido. uns 50 ou 100 anos, quando a história for toda conhecida, se é que um dia será, e alguém quiser escrever
um livro, uma ficção sobre essa época, fazer um filme, as pessoas vão dizer, pô, bicho, não exagera, não carrega a mão. Pois Aí é. você vai dizer, não, mas não estou carregando a mão, era É verdade. assim. E ninguém vai acreditar, vai dizer, mas como? Foi isso mesmo que aconteceu. Tá bom, então vamos lá, né? Vamos à praia? Vamos fechar os trabalhos? Não é uma boa proposta? Hoje está fazendo sol depois de um Vamos. fim de semana de chuva? Então é o seguinte, gente, acabou o podcast por hoje, porque depois dessa... Mentira, vamos continuar, porque a gente tem mais um caso curioso na justiça aqui para comentar. Em Goiânia, uma menina de 12 anos ganhou na justiça o direito de ter os nomes de 2 mães e 2 pais na certidão de nascimento. Ana Júlia é cuidada pelos tios Ana Lúcia e Pedro Henrique desde que tinha 2 anos. Ela foi morar com eles depois que a sobrinha de Ana Lúcia, que é a mãe biológica da menina, se separou do marido e se mudou para a Espanha para estudar. A menina também não tem contato diário com o pai, que mora em Goiânia. Desde cedo, ela pediu para chamar os tios de pai e mãe, e assim o fez. Eles contam que a relação dos pais biológicos e de criação é uma situação bem resolvida entre toda a família. Depois de 5 anos de luta na justiça, a família conseguiu autorização para o registro de multiparentalidade na certidão de nascimento. Além do reconhecimento da parentalidade em si, eles contam que essa situação sempre incomodou muito Ana Júlia, que sempre dependia da autorização dos pais biológicos para quase tudo. A gente conversou com a advogada especialista em direito de família, Kátia Vita, que falou sobre o assunto. Esse reconhecimento se dá até mesmo pelos novos modelos da família contemporânea, que muitas vezes esse menor ou essa pessoa conta com total assistência do padrasto, da madrasta, de um parente próximo. Então, essas pessoas que foram inseridas tardiamente na sua vida, elas acabam tendo uma participação muito importante, tão importante que querem ser chamadas de pai e de mãe. Para essa inclusão tardia, o interessado ou o responsável deverá ajuizar uma ação declaratória de maternidade ou paternidade socioafetiva. E não necessariamente vai excluir o nome da mãe e do pai biológico do registro. Inclusive, os novos modelos da certidão já estão adaptadas para esse novo modelo que inclui 2 pais, 2 mães, ou só 2 mães, ou só 2 pais. Havendo o reconhecimento na ação declaratória de maternidade ou paternidade socioafetiva, esses pais que foram incluídos, eles terão total direito sobre o menor, total direito sobre a participação, tanto escolar, saúde, quanto em viagens, também vão ter impactos na parte hereditária. Esse menor terá direito também na herança desses pais e vice-versa. Também terá direito na parte de pensão alimentícia, pensão por morte. Todos os direitos da criança vão ser preservados. Cora, a Kátia, a advogada que acabou de falar, ela fala de uma questão que é importante a gente analisar, né? Hoje você tem novas configurações familiares também. Nesse caso, não são nem novas configurações familiares, mas hoje em dia a gente tem famílias com 2 pais, com 2 mães, e que você conta com a justiça também para você ter um respaldo ali. Eu acho, sabe, que não é exatamente que você tenha novas famílias, é que você tem um novo reconhecimento de situações familiares que sempre existiram, no fundo. Quer dizer, é claro que algumas configurações não. Você não tinha 2 homens casados ou 2 mulheres casadas antigamente. Mas sempre houve um tio ou um parente criando uma criança que não era exatamente o pai. Desde criança eu ouço histórias sobre gente que tem que ter um documento falso ou qualquer coisa assim porque a verdadeira certidão de nascimento não existe. Ou não se sabe quem foi o pai e a mãe, então a pessoa adotou aquela criança como se fosse dela. Então, enfim, é melhor legalizar isso, melhor botar às claras essas ramificações. Com certeza. Eu sou totalmente a favor e eu acho assim, quando você tem uma situação como essa aqui da Ana Júlia, que você tem tios que participam da vida Claro que dela são pais. desde pequena, muito mais até do que os próprios pais, é claro que eles são pais também. Então eu acho muito justo que você tenha os pais biológicos na certidão e os pais não biológicos, mas que participam absolutamente de todas as decisões na vida dessa menina. Mas uma mãe é quem cria, né? Sim, exatamente. Então acho apenas um reconhecimento até tardio pela justiça de uma situação que já existia, meu Deus, quanto disso já aconteceu pelo mundo, Claro, né? claro. Crianças criadas pelos avós.
tios que adotam crianças, gente que adota... Antigamente, o que era muito comum era você ir no hospital, tinha uma mãe que não queria criança, e as freiras meio que passavam a criança adiante. Houve casos que as crianças eram vendidas. Enfim, toda espécie de tramóia já ocorreu. E acho que a gente precisa pensar muito, né? Principalmente essas famílias precisam pensar muito nessa criança, porque tem gente que não quer abrir mão de jeito nenhum. Porque eu sou a mãe biológica, eu sou o pai biológico, não tem nada disso, não vai entrar na certidão. E começa a haver uma briga de família por conta disso. E você não pensa na criança, porque essa criança com certeza tem laços afetivos profundos com esses tios, muito mais até do que com os pais biológicos que não estão presentes na vida dela. Então, né, há que se pensar nessa criança e na saúde mental também dessa criança, né? E eu acho que, você sabe, uma decisão dessas não pensa só na saúde mental da criança, ela pensa na saúde mental da sociedade como um todo. Como um todo, claro. Porque, tá bem, realmente, biologicamente, a gente descende de A e B. Pronto, aqueles pais biológicos que nos geraram. Mas as configurações sociais são tantas que você não pode ignorar, e você não levar isso em consideração é cruel. E é hipócrita, e de alguma maneira reflete um sentimento ruim da sociedade inteira. E quando isso se pode botar às claras, e quando você pode deixar tudo direitinho, por que não, né? Sim, eu acho que... Vamos nos prender aqui a uma hipocrisia que dizia que pai e mãe é só quem gestou a criança. E acho que revela um egoísmo mesmo, né? Porque eu sou o pai ou a mãe biológicos, a gente não vai de jeito nenhum deixar que outra pessoa assuma, mas a pessoa já assumiu. Olha, essa aqui em outra casa, família já existe. Aqui em casa, por exemplo, os gatos todos não sabem que foram adotados. Eles talvez venham a ter um choque, mas eles são meus filhos. Quando você contar pra eles vão falar, mamãe, jura? Eu um dia fiz um pensamento da Matilda, totalmente surpresa, no dia que ela descobriu que havia sido adotada. E ela tá... Não foi a Matilda, foi o Fonseca. Porque o Fonseca tem orgulho da sua diversidade, porque ele acha que ele é filho de uma cutia e de um ganso. Porque ele veio do Campo de Santana, onde tem cutias e gansos, e ele acha lindo vir de uma família multiétnica. Ele não acredita muito nisso, mas tem uma certa fezinha. Muito bom. E de novo, e aí a gente tem as pessoas que chamam de filhos os seus animais e gente que implica com isso. E aí eu penso como a nossa sociedade é enrolada e como tem gente chata no mundo, É isso, né? que eu ia falar, enrolada não. Meu Como a nossa sociedade Deus! é chata, porque deixa chamar de filho. Se eu quero chamar de filho, eu chego em casa e eu falo com o meu filho, mamãe chegou, e olho pro meu cachorro e falo, mamãe tá aqui. Gente, eu sou mãe. Eu sou mãe de um cachorro peludo, de um ser peludo, e eu sou mãe de uma criança, gente. Olha, eu sou mãe de gente, eu sou mãe de gatos, eu sou avó de gatos, sou tia de gatos. É isso, claro. Sou mãe de peixes. E digo mais, meu filho diz que tem um irmão peludo. Ele fala, o Mac é meu irmão peludo. E você sabe, quando as crianças eram pequenas, elas descobriram que os gatos eram tios delas, né? Isso bom. Porque foi naquele momento em que a criança começa a perceber quem são os seus parentes, né? Como é que se faz o relacionamento. Então, que família é essa, né? Quando essa tia Laura é tua irmã, mas então o que eu sou da tia Laura, não sei o quê. Então, todo aquele momento em que a criança vai mapeando o seu universo. Então, eu disse, os gatos são tios de vocês, porque eles são irmãos da sua mãe. Eles pararam para pensar um pouco, fazer todo sentido. Claro. Né? A Bia é minha filha, os gatos são meus filhos. E eles foram embora felicíssimos que eles tinham tios gatos. Tios gatos, exatamente. O meu filho adora. Deu uma sensação de prestígio muito grande. E olha, a gente ainda pergunta pro Theo assim, filho, você quer um irmãozinho, quer uma irmãzinha? Não, mamãe, eu já tenho um. É o Mac. Que maravilha. Pronto, já tá bom, minha família já tá completa. Gente, fala sério, essas pessoas também que ficam ali na patrulha que não pode, que absurdo chamar animal de filho. Chama se eu quiser. Exatamente. Na hora que eu quiser. Vamos lá, a gente muda de assunto e fala agora de comportamento. Os moradores do bairro de Pedra Branca, em São Paulo, se cansaram do descaso da prefeitura com a sua principal praça, que nunca foi cuidada. Mas, como reclamar não dava em nada, eles decidiram tomar a iniciativa de transformar o local. A ideia partiu de uma família que sugeriu uma rifa. E não é que deu certo? Toda a comunidade local se uniu. 5 comerciantes toparam doar produtos ou serviços para os vencedores.
Um barbeiro sorteou um corte, um pet shop sorteou um kit canino, outro pet shop doou um kit aromático, a papelaria deu um kit escolar e o mercado do bairro doou uma sanduicheira e grill. As Sensacional. rifas, maravilhoso isso. As rifas eram vendidas a R$2 e assim foram arrecadados R$758. Além disso, uma loja de paisagismo completou o dinheiro e ofereceu a mão de obra necessária. Foram 4 dias de reparos. Várias pessoas participaram e a comunidade ficou muito feliz, não só pelo resultado, mas pela iniciativa e pelo senso de união. A Prefeitura da cidade de São Paulo explica que os interessados em revitalizar praças podem fazer um acordo com a subprefeitura da região ou participar do programa Adote uma Praça. A capital paulista tem cerca de 5.000 praças e 20% delas são mantidas por meio dessa cooperação. Eu acho essa cooperação o máximo. Eu acho muito incrível quando você tem uma mobilização, né, de pessoas do mesmo bairro, enfim, para você melhorar alguma coisa que tá ali. Sabe, é botar a mão na massa. Tá bom, não vou ficar esperando. Vou entrar numa fila gigantesca e eu quero isso pra ontem. Então vamos lá, galera. E eu acho que isso pode criar um laço de amor com a cidade que anda faltando, né? Porque a pessoa se botou a mão na massa, se fez o jardinzinho, ela não vai quebrar a planta. Exatamente. Ela não vai pichar o banco, né? Aliás, pelo contrário, ela vai se indignar se ela vê alguém quebrando a planta ou pichando o banco. Uhum. Então é uma coisa... Comunidade, né? O que é comunitário, o que é de todos. Então, falta um pouco esse sentimento no Brasil. Porque a gente tem um pouco aquela sensação de que se é de todo mundo, não é de ninguém. Quando, em lugares mais avançados socialmente, digamos, as pessoas têm a perfeita noção que se é de todo mundo, é meu também. Claro. Então, a gente vai desenvolver um pouco essa noção de é de todo mundo, é meu também. Eu acho que a gente tem que olhar a cidade, a gente tem que olhar o ônibus que a gente pega, o metrô que a gente anda, a praia que a gente frequenta, como uma extensão da nossa casa. Exatamente. É muito importante a gente ter essa visão, né? Que é tudo uma extensão da nossa casa, mas muita gente não tem. E essa é uma forma boa de você começar a realizar de que é sim... a extensão da sua casa, porque é o que você estava falando, quando você coloca a mão na massa, você fala, opa, dá trabalho, isso aqui é um trabalho conjunto, isso aqui deu trabalho, aí você vê no dia a dia, você vê o resultado, você vê exatamente o trabalho que você teve para colocar aquilo ali em pé e você não vai querer derrubar, né, aquilo que a gente coloca em pé. Acho que a grande dificuldade das pessoas é, não participei, não diz respeito a mim, então vou pichar aqui, vou dar uma coloridinha aqui no banco do metrô. Não é aquela sensação, não é de todo mundo, não é de ninguém. Exatamente. Não é de ninguém, é nosso, né? Não, é de todo mundo, Vamos é cuidar. nosso, é a extensão da nossa casa. Eu levei aqui uma ventilada do rabo da Matilda, enquanto eu converso com a Cora, a Matilda abana o rabo no meu cabelo. Você viu isso? Meu cabelo rodando aqui? Haja concentração, né? Olha, a gente faz um podcast muito movimentado nos bastidores. Se a gente fizesse uma gravação dos bastidores, vocês iam ficar perplexos, porque tem um gato que sobe, outro gato que desce, a Matilda que não deixa a gente em paz, que abana o rabo em cima das pessoas. Mais especificamente, ela não me deixa em paz. Porque ela nem chega muito perto da Cora, mas eu venho pra cá e ela não para um segundo. Vou tirar uma foto com você, Matilda, pra depois botar lá nas nossas redes sociais. Vamos mudar de assunto e vamos falar sobre a blogueira de baixa renda. A blogueira de baixa renda é tudo de bom. É o seguinte, as blogueiras estão em alta, mas essa aqui é diferente da maioria. A gente tá falando da blogueira de baixa renda. Nathalie, ela é Nathalie ou Nathalie? Ela é Você Nathalie. sabe? É Nathalie. Nathalie é moradora do Morro do Banco, Zona Oeste do Rio. Ela tem 26 anos e está fazendo maior sucesso no YouTube e no Instagram com o que ela diz ser uma missão: transformar a vivência do pobre ou dos, abre aspas, baixa rendinhas, fecha aspas, como ela chama os seus seguidores, numa experiência essencialista ou minimalista, ou seja, viver com o essencial. A ideia surgiu depois que ela assistiu a um documentário sobre minimalismo na Netflix. Então ela decidiu dar dicas para quem já tem pouco, fugir das jogadas de marketing do capitalismo. A história deu certo, ela foi ganhando seguidores e hoje mostra uma vida nada glamurosa de quem tem um monte de boletos para pagar. A blogueira tem vídeos sobre como viajar sem gastar muito, pintar as paredes de casa e até fazendo um faxinão. E para não deixar dúvida de para quem ela está falando, Nathalie explica que quando diz pobre, não tem nada a ver com o local onde a pessoa mora ou nasceu, e que se refere à faixa salarial. Gente que passa perrengue mesmo, segundo as palavras da própria Nathalie. Ela é muito divertida, né, Cora? Muito. Não, ela é uma espécie de jut-jut.
dos novos Sensacional. tempos, né? Ela é ótima, ela é uma pessoa com uma cara muito boa, ela tem um talento para comunicação fora do comum, ela é natural, espontânea e é engraçada. É uma pessoa com quem você simpatiza imediatamente e ela tem o faro do que é interessante mostrar. E ela se expressa bem. Muito, E muito. eu acho, Cora, que ela não fala, eu tava vendo alguns vídeos dela, ela não fala só com as pessoas que ela chama de baixa renda. Não, Ela fala com todo mundo, né? Ela fala com todo tão bem, mundo. ela é tão espirituosa que ela fala com todo mundo. E ela tem um marido fofo, que é o marido de baixa renda, e tem um cachorro de baixa renda. São muito Sensacional. engraçados. E você vê que a relação entre ela e o marido é muito simpática também, Uhum. funciona muito bem. É. E ela está fazendo tanto sucesso que daqui a pouco ela não vai mais ser baixa renda. Ela já fez um acordo com a Gol e com o Ibis, foi para Buenos Aires, Foi. fez um roteiro de baixa renda em Buenos Aires. É muito legal. Não, é muito legal. E eu acho que a internet, ela dá espaço para esse tipo de produto diferente aparecer, né? Você não fica só na mesma linha de... Porque você tem os influenciadores digitais, você tem os youtubers, e cada um tem uma personalidade Exatamente. diferente, e eles têm público, né? Cada um deles atrai um público completamente diferente. E isso que eu chamo de democracia na internet. Esse eu acho o lado bom, maravilhoso da internet. Sabe, a internet, nesse aspecto, ela faz uma coisa que a televisão nunca poderia fazer. Uhum. Porque a televisão vem toda ela do mesmo lugar. Que é gente formada em jornal, ou o pessoal da área de entretenimento. Então, é uma faixa social muito uniforme, por mais que se tente variar. Um ponto de vista muito uniforme, sem saber exatamente de onde as pessoas vêm, ou como se dirigir ao público A, ou B, ou C, ou D. E estou dizendo aqui A, B, C ou D, não nas faixas sociais, mas estou falando da A, B ou C como ciclistas ou motoqueiros, ou Sim. como diferentes coisas. E na internet, e ao mesmo tempo também a televisão fala para uma geral enorme. Então você tirar a média disso é muito complicado. De repente no YouTube você tem uma pessoa que pode falar, como, sei lá, eu vejo youtubers de peixe, eu vejo youtubers de Pokémon Go. De Quando- tecnologia. Você não poderia fazer nunca numa TV aberta um programa de aquarismo como os que eu assisto, porque a maior parte dos espectadores ia mudar de canal. Eu acho né? que tem uma regra, eu que já trabalhei em televisão, já trabalhei em rádio, né? Eu acho que tem uma regra que eu sempre ouvia da direção dessas TVs ou dessas rádios, que é assim, a gente não pode nichar, a gente não pode ter um Exatamente. nicho, a gente tem que falar pro Para público todo mundo. mais geral É. possível, a gente tem que falar para todo mundo. E é muito complicado você falar para todo mundo. E o segredo do YouTube é o nicho. Exatamente. O YouTube, ele vem nesse movimento contrário Exatamente. às grandes empresas de telecomunicação. Então, Não, você e você tem olha, que nichar. vê uma menina feita a Nathalie. A Nathalie nunca iria para televisão, porque ela não é bonita, no sentido televisivo de bonita. Sim, não é O que aquela faz dela muito mais cara de interessante. princesa, né? Mas faz dela uma pessoa muito mais interessante do que as bonitas de televisão. Claro! Ué, a própria Jujut. A Juju também. Aliás, as duas são muito parecidas. Elas são muito parecidas. A Jujut é maravilhosa. Você percebe que a Nathalie é bem influenciada pela Juju. Sim, né? Você vê Ela bebeu na fonte de, da Jujut. de onde ela bebeu. Mas ela está fazendo a coisa dela muito bem. Uhum. E outra, ela fez um tour pelo morro que eu achei a coisa mais linda, porque as pessoas sequer sabem como é que é um morro. O pessoal do asfalto, o pessoal Sim. da Zona Sul, o pessoal que está mais bem de vida, nunca foi ao morro. Não tem ideia como é que é. Acha que é uma coisa de 7 cabeças e de repente você vê um lugar lindo, com plantas, as casas das pessoas, fora daquela coisa de morro como notícia de desgraça, que é o que a gente sempre vê. Sim. Né? Porque a gente fala em morro quando? Quando a polícia entrou, quando matou não sei quantas pessoas, quando morreu uma criança com bala perdida. Então, de repente, você vê a parte positiva do morro. Você E vê sendo contada por uma pessoa que Exatamente. mora lá, né? Então, Sem- assim, fica sem a muito coisa legítimo. do exótico. Sem a coisa do exótico. E fica muito legítimo, né? Porque É. é ela por ela mesma, né? O morro por ele mesmo. Ali Exatamente. falando dele mesmo. É muito né? legal. E ela é uma pessoa fofa e
E aquela pessoa que você tem vontade de sentar e dizer, mas então conta aí, como é que é? Como é que foi a viagem para Buenos Aires? E aí, para quem se interessar, eu até busquei na internet, busquei no Google, tem algumas entrevistas com ela. Ela já deu entrevistas para algumas pessoas em alguns ela eventos. está explodindo, ela está em pleno momento de crescimento, porque ela, há um mês, ela tinha, sei lá, 30 mil seguidores, e ela deu um pulo, e ela agora está com cento e não sei quantos poucos, mil. exatamente. Já está em 200 mil, porque ela está naquele momento de ascensão, momento de disparada, né? Exatamente. As pessoas descobriram a blogueira. No outro dia ela ganhou um presente, porque ela começa a fazer essa faxina falando, aí no outro dia, limpando, mandou para casa dela um monte de panos de chão e produtos de limpeza, ela falou uma alegria. Tá vendo? Marqueteira e nem sabe o que é. Eu né? quero muito que tudo corra muito bem na vida É isso aí, sucesso para da ela. blogueira de baixa renda, porque é muito simpática, muito fofa, sabe? É isso aí. Caça lá no YouTube, porque vale a pena. Tô falando aqui pro nosso ouvinte para ir atrás, porque vale a pena, porque é diferente do que normalmente a gente vê e é feito assim com uma... É muito despretensioso. espontâneo. É muito despretensioso, né? Muito espontâneo. Muito bem, então se você quiser, vai lá conferir. E agora você pode conferir aqui no Aquelas Duas Podcast as nossas dicas, porque chegamos ao fim do nosso programa. Não sei antes das nossas dicas. Que dica você tem pra hoje? Tá com uma cara de não tenho dicas. Eu conheço a Cora, não precisa nem falar. Que eu olhei pra ela, o olhinho dela fez assim um movimento. E falei, ih, tá com cara de que não tem dicas. Não fez o dever de casa. Gente, eu vou Não, puxar sabe a qual orelha é o da Cora. problema? É porque a minha dica para essa semana, na verdade, é parte do nosso programa Faz da um semana teaser, que vem. mas é maravilhoso. Então, vou fazer um teaser, faça tá um bom. teaser. Vai lá. A minha dica da semana, então, é um livro chamado Relacionamentos Amorosos na Era Digital. É uma coleção de 10 capítulos que abordam N tópicos da vida amorosa na era digital, conforme diz o título, que é muito claro em relação às pretensões. Que dispensa explicações. Foi feito por duas psicólogas chamadas Adriana Nuna e Maria Amélia Penido. Eu acho que esse livro é ótimo, muito simpático. É uma leitura muito boa para quem está na vida digital, mas, sobretudo, para quem acaba de sair de um relacionamento, para quem nunca se aventurou pela internet, para quem tem vontade de experimentar como essa coisa de namorar pela internet. E você vai dizer, não tem nada que seja uma grande novidade, mas o fato de estar tudo junto cria um mapa da mina muito bom. E eu acho que a gente pode falar sobre esse livro, sobre as coisas de que ele fala, né? Ele dá um caldo legal. Aliás, a Cora escreveu um artigo muito bom sobre o livro. Terça-feira, hoje é que dia mesmo, Cora? Dia 1º de outubro. Então, nessa terça-feira, dia 1º de outubro, tô falando a data porque tem gente que vai ouvir depois, né? Então não vou falar hoje. Mas ela escreveu e vale a pena no jornal O Globo exatamente sobre esse livro. Aí você faz assim, você já pega essa dica, a gente vai botar lá nas redes sociais, lê o artigo da Cora e já vai estar afiado para participar da nossa discussão na semana que vem, porque a gente vai falar mais a fundo sobre esse tema. Certo, Corinha? Certíssimo. E olha, a minha dica, ela não é uma dica tipo, uau, meu Deus, não sabia, que novidade. Não, porque a terceira temporada de This Is Us já foi lançada tem um certo tempo, mas eu só consegui começar a ver agora. Estou cada vez mais apaixonada por essa série. Eu sei que a gente tem muitos ouvintes apaixonados por This Is Us, por isso eu trouxe a série de novo. Eu falei sobre ela no primeiro programa, no nosso primeiro Aquelas Duas Podcast aqui. E tô vendo a terceira temporada. Tô amando, assim como eu amei a primeira, assim como eu amei a segunda. Eu tô cada vez mais apaixonada por essa família, a família dos Pearsons. E diálogos maravilhosos. Agora a gente tem um pouquinho na terceira temporada, a gente tem um pouquinho de como foi a relação do casal principal dessa trama toda. Então, como é que eles se conheceram, o que aconteceu na juventude deles, etc. A gente tem também uma história da Guerra do Vietnã, porque o pai dessa família esteve na Guerra do Vietnã, então é cercada de certos mistérios ali. Então, um dos filhos vai atrás dessa história de vida do pai, que é um pouco misteriosa, no Vietnã. E as atuações são sempre incríveis, os diálogos, como eu falei, são sempre maravilhosos. Eu acho que This Is Us é necessário pra gente, porque fala da família contemporânea de um jeito muito lindo, de um jeito muito sensível. Então tá aí a dica pro nosso ouvinte, This Is Us, da Fox, a série, e vale a pena ver cada minuto dessa trama com essa família muito, muito peculiar e muito sensível. E aí você tem uma outra dica, né? Eu tenho uma dica, porque você disse que o pai da série esteve no Vietnã, e eu me lembrei do documentário do Ken Burns,
sobre o Vietnã, que é uma série em 10 capítulos na Netflix. E vou te dizer uma coisa, é um dos melhores documentários que eu já vi ever sobre qualquer assunto. A narração do Peter Coyote, só para você ter uma que ideia. legal. Mas o que ele conseguiu de material inédito e de material que a gente já conhecia, como a história está bem contada, como tudo faz sentido, muito, muito bom. É realmente uma coisa de aplaudir de pé. Maravilha. Recomendo muito, muito. Netflix, né? Netflix. Então tá, então chegamos ao fim do programa, Corinha. Quero saber se a gente tem música pra hoje. A gente tem música para hoje, porque como deixar passar uma homenagem a Jesse Norman, né? Que faleceu essa semana, uma das vozes mais bonitas de todos os tempos. Então, Stormy Weather, com essa voz absolutamente espetacular, grandiosa, imortal agora. É verdade. Então, olha, a gente não pode tocar aqui, vocês sabem disso, né? Nossos queridos ouvintes sabem que a gente não pode tocar, porque a gente agora tá no YouTube também, e o YouTube, ele vem e cutuca a gente por conta de direitos autorais. Então, a gente não pode colocar a música aqui, mas estamos colocando na nossa playlist, que já tem 300 músicas. É coisa, hein? Hoje, com a Jessie, que a gente acabou de colocar, são 300 músicas. 300 músicas. É muita música, são muitas horas. E o que horas. nós colocamos da Jessie foi Stormy Weather, uma gravação maravilhosa, Que é uma música linda, arrepiante. né? Uma música linda. Bom, a minha dica de música é o seguinte, o Rock in Rio tá chegando aí, né? Na verdade, a gente tá no meio, porque o Rock in Rio já foi e ainda tem outro final de semana de Rock in Rio pela frente. E quem vai... Eu adoro... Tem um palco no Rock in Rio que eu gosto mais do que o palco principal, que é o palco Sunset, que é dirigido, que é, enfim, conduzido. O mestre desse palco é o meu querido Zé Ricardo, que é um amigo querido e entende tudo de música, produtor musical, cantor, compositor, ele faz de um tudo. E esse palco traz artistas maravilhosos e traz combinações maravilhosas. São encontros de artistas que você fala, gente, mas eu nunca pensei nesses dois artistas juntos. E aí Zé Ricardo vai lá e bota os dois juntos e dá o maior samba, dá o maior caldo. E aí quem vai cantar no palco é o Emicida, que eu gosto muito e que tem letras que eu adoro. Acho ele um cara absolutamente atuante, inteligente na nossa sociedade. E tem uma música com Caetano, o Emicida tem uma música com Caetano que se chama Baiana. E eu adoro, já coloquei na nossa playlist também para o nosso ouvinte ouvir a hora que quiser, escutar a hora que quiser. E é isso, a gente não pode tocar aqui, mas você vai lá e ouve a nossa playlist. Você pode ouvir enquanto você estiver tomando banho, comendo, tomando um chazinho, andando na lagoa, igual a Cora tá fazendo agora todo dia. Aham, claro, sim. Ela ainda não começou não, gente, mas eu tô aqui, ó, puxando Mas você vê dela. que a gente é eclética. A gente vai de Jesse Norman a Emicida. Tá vendo? É. Por isso que é bom isso aqui. É, exatamente. Por isso que esse podcast é bom. E é isso, a gente deseja uma ótima semana a todos vocês. Se quiserem falar com a gente, já sabe, é o seguinte, aquelasduaspodcast@gmail.com é o nosso e-mail e nós temos também o nosso perfil no Instagram, que é o @aquelasduaspodcast. E se você é dono de uma lojinha, de uma quitanda, de uma grande empresa, de uma multinacional e quiser nos patrocinar, entre em contato. Estamos aqui pro que Temos der gatos, temos peixes. Temos gatos, peixes, gostamos de bolo, gostamos de ir a restaurantes, usamos roupas, não é? Nós temos muitos produtos para vender somos aqui, muito marketáveis. não é? É isso, gente. Um beijo grande, beijo, Corinha, até semana que vem. Valeu! Aquelas duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.